Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Viver Riqueza. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, beleza? Sempre trazendo notícias aí do mercado financeiro durante o dia. E aqui a gente sempre batendo um papo, fazendo uma reflexão de uma forma bem popular, beleza? Bom, um assunto está se arrastando há dias, né? Na verdade, acho que já completou a semana, né? Que é o assunto do IOF, né? É uma tributação, é um imposto que tá complicado, muita gente debatendo e conversando sobre o tema. E assim, tá complicado, né? E aqui não vou me atentar à parte política, vou deixar de lado, só vou falar em relação à parte econômica. Uma matéria que o especialista deu, né, uma entrevista aí, né, e vários jornais saíram sobre isso, né. E aqui ele fala, né, sobre as medidas populistas, né, que no longo prazo, para você equilibrar as contas públicas, não é interessante, né, porque você acaba ali tendo que investir mais, né, até para poder implantar os programas, manter o programa, e de certo modo você vai ter que captar esse dinheiro de algum lugar, né, para você equilibrar as contas públicas. Então, por que não você equilibrar de uma forma de você diminuir seus gastos, né, dar uma segurada, ver onde que está saindo o dinheiro, de ver se empurrar isso para a população, entendeu? É complicado, entendeu? E aqui ele fala muito, né, em relação a isso, ó. Se chegasse antes do tempo no Brasil, né? Aqui ele fala em relação à popularidade aí da pessoa, motivou que o governo iniciasse uma onda de medida populista, até para tentar recuperar sua popularidade, com forte potencial de prejudicar ainda mais as contas públicas, né? No decorrer desse ano a gente observou várias, vamos dizer assim, decisões, né, que foram meio complicadas, e quando veio, né, a população não gostou, né? Temos talvez o exemplo mais próximo é do Pix, né? Que não veio aí, disse que não ia, e a população ficou assim revoltada, porque é complicado, cara. Você taxar a população com algo que, vamos dizer, se a gente não tem culpa, né? Vamos dizer assim, né? É complicado, e vamos ver como vai ser até o final do ano em relação a isso, né? E esse tema, com certeza, vai se arrastar por um bom tempo ainda. Ainda nesse sentido, né? Uma matéria que saiu aí na Money Time, né, falando sobre o Banco Itaú, né, dá uma alternativa, na lista lá do Itaú, dá uma alternativa em relação ao recuo de cobrança lá do IOF, né? E aqui eles falam que uma forma de compensar seria tributar lá as bets, até eu concordo, né? Como é feito lá com cigarro e bebida, né? E outra alternativa também seria tributar também lá as criptomoedas, né? O fato de aumento do IOF ter deixado as criptomoedas de fora não parece fazer sentido nesse segmento que é isento de tributação de IOF. Lembrando que a gente compra aí criptomoeda, pelo menos eu, na Binance e outras corretoras gringas, né? Não aqui no Brasil, né? Tem banco que vende, né? Você pode comprar via aplicativo e tudo mais, mas você consegue comprar lá na gringa, né? Então, assim, é bem complicado, né? Foi como eu falei anteriormente, né? O Estado, né, em vez de ver uma solução, né, ou alternativa de ajudar a população, é o contrário, né? Você acaba ali ajudando os bancões, né, que já por si só são ricos, e a população que se vire, meu irmão. E aí temos aí a inflação alta, a taxa de juros alta, né? E é um cenário assim, muito complicado. E aqui não estou me atentando, né, sobre a questão política, estou falando só econômica, beleza? Então, assim, espera aí com o tempo melhora essa situação, né? Mas, assim, tá complicado. Bom, falando também de criptomoeda, né? Sempre trago aqui também alguns temas aí sobre criptomoeda. E a gente viu nessa semana, vamos dizer assim, acho que o Bitcoin passou lá de 630, né? E aqui traz em tela as principais criptomoedas entre as 10, né? Aqui já teve alguns movimentos, pelo menos você me acompanha aqui, alguns movimentos, né? E aí a Cardano entrando nas 10 mais, a Tron também subindo aí, e teve uma dança das cadeiras aí nesses últimos dias, né? Principalmente aí lá na frente, né, temos o Bitcoin, né, tá na casa lá dos 600, acho que 28, não lembro agora de cabeça que eu vi aqui. O Ethereum lá na casa dos 14 mil, e XRP, se eu não me engano, tá 12, né, eu acho que tá 12. Hoje eu não entrei para ver, mas eu acho que tá nesse patamar, mais ou menos, isso Solana lá na casa dos 900 os quebrados, né, nesse momento que eu vi a última vez, beleza? Então, uma moeda também alternativa aí, principalmente aí você tá comprando ali em dólares, são ali convertendo aí para reais, você consegue ali, transfere lá para a corretora, e aí você transfere, converte, que é um sisteminha, né? Você pode até fazer lá na Binance, você converte lá o real em dólar, e aí você converte lá na criptomoeda que você achar melhor, beleza? Bom, isso aqui também então em relação
alternativa de investimento também, né? A gente vê muito essa procura, né, por criptomoeda. De repente você tem um pé um pouquinho lá, né? E as pessoas cada vez mais têm essa ânsia, né, de estar aprendendo em relação a isso. Lembrando que o Bitcoin a 630, arredondando aqui, fazer uma conta padaria, né? Lá atrás eu cheguei a ver Bitcoin a 15 mil, 20 mil. E eu achava que era um valor absurdo, assim, principalmente em relação ao seu preço, né? Hoje em dia é 630. Olha a diferença que tá os dias, entendeu? Então, assim, de repente essas criptomoedas que estão aí listadas entre as 10, daqui a alguns anos, 5 anos, vai estar em outro preço, né? Então, assim, de repente tem um percentual, né, ali, né? Vale a pena no futuro, mas isso aí vai do perfil, né, de cada pessoa. Bom, aí falam da Bolsa Brasileira, ó, o Cebolinha. Mas aqui uma matéria muito boa, né, que fala aí sobre alguns caminhos, né, que faz com que seja a favor ou contra, né, a bolsa subir, né. E aí o primeiro que eles falam aqui, né, o primeiro é um fluxo de rotação de capital para fora dos ativos dos Estados Unidos, que vem favorecendo os emergentes nesse começo de ano. O segundo fator, né, também é um fator de apreciação dos ativos domésticos e antecipação de discussão sobre eleições presidenciais, que já começou, né? Basicamente já começou. Mas aí surge o terceiro ponto, o risco fiscal, né? Reacendido pela novela em torno do incremento do imposto sobre transações, IOF, ponto de alerta do gestor para a Bolsa Brasileira, né? A gente vê aí nesses últimos, vamos dizer assim, tempo, né? A bolsa ela tentando aí subir, né, em relação a patamares anteriores, né? Ainda a bolsa ainda está muito descontada. A gente vê muitos ativos aí sendo negociados a um preço que a gente via lá, né, pós-pandemia ou algo do tipo, né? E assim, a gente consegue ver também que tem muito potencial de subir também, né? Mas como que vai ter força bastante para subir se vários fatores, né, não deixam isso acontecer, né? Principalmente, eu creio que essa incerteza, né, e muitos problemas que vem acontecendo. Você não consegue ter vamos dizer assim, um semestre, um mês tranquilo, né, com notícias positivas, né, e outras coisas mais, sempre alguma coisa acontecendo. Isso também deixa o mercado incerto do que vai acontecer, né? Lembrando que a gente está com uma taxa de juros alta pra caramba em relação a isso. Então, a pessoa acaba indo lá para a renda fixa e saindo da renda variável, né? Pelo menos aí os que têm aí uma boa posição, principalmente em relação a ações que pagam dividendo, tá sempre aproveitando a janela de oportunidade, entendeu? Mas nessa máxima, se pensar bem, ainda está mais interessante você deixar no local, entre aspas, mais seguro que a renda fixa, do que ficar exposto, né, à renda variável com todas essas questões econômicas, incertezas que vem acontecendo no mercado. Então, sim, vale a pena assim, a reflexão e também entender, né, que também seja uma janela de oportunidade, assim como o mercado ali cai muito, né, você acaba comprando mais com menos, né? E aí você acumulando mais em quantidade e no futuro, né, quando essas coisas melhorar, assim, espera de repente valorizar uma parte e faz o lucro e tudo mais. Mas nesses momentos de crise, né, vários livros, o próprio Barça, entre outros, né, ele fala, né, dos momentos de crise que você tem que ter calma e resiliência para entender o cenário e pensar a longo prazo, não ali no presente, no calor do momento, beleza? Bom, falando aí de MXRF11, o maior fundo imobiliário em número de cotistas, vai fazer uma nova emissão, a 11ª emissão de cotas com montante de 1 bilhão, né? Os investidores do fundo podem exercer direito a voto, né? Conforme o link, deve mandar aí na sua corretora, não sei qual é, e a votação vai até dia 12 de junho e o resultado deve ser divulgado em até 8 dias após o encerramento da consulta formal, né? Beleza, pessoal? Só não me engano, o MXRF11 está com P vezes VP dividido, né? Eu acho que 99, da última vez que eu vi, acho que estava mais ou menos nesse valor, né? Ou seja, tá ali já quase no seu preço patrimonial. Ou seja, se vir uma emissão de cotas, se vir bem abaixo, vamos dizer assim, com desconto, pô, vale muito a pena você participar, adquirir cada vez mais cotas. E isso no longo prazo vai fazer muito sentido, beleza? E aí, né, tivemos também no dia de hoje, né, destaque aí Banco do Brasil, cara. Banco do Brasil. Tô igual o Cebolinha, cara. Caraca, o Banco do Brasil, cara, hoje no pregão fechou a R$ 23,70. Não sei se vocês lembram, né? Há um tempo atrás já chegou a R$40, né? Ali em tela a gente consegue ver no intervalo de um mês, já caiu 16%. É uma queda assim considerável, né?
e é um ativo que eu tô assim, na expectativa de compra, na verdade, né? Se vocês verem em tela, eu vou ter um print ali, mas não sei se tá legal para você ver. Eu tenho 100, né, quantidade, né? Tô com um PM lá na casa de 27 quebrado e agora tá sendo cotado aí no mercado, né, a R$ 23,70, ou seja, se eu comprar, né, vou estar comprando com desconto bem interessante, né, pelo valor que eu já estava acostumado a comprar, né, e aí eu conseguindo aproveitar essa promoção, cara, que eu vou baixar meu PM, vou adquirir um bom ativo, e isso no longo prazo para mim faz muito sentido. Foi aquilo que eu te falei, nessa janela de oportunidade você pode ver ali, porra, tô negativo, e entre outros ativos também, mas se eu ver assim, eu não tô muito ligado assim, na questão de se estou ganhando ou perdendo, entendeu? Tô pensando mais na quantidade de adquirir, se o possível, o máximo que eu puder com o menor preço. Esse é o sentido. A gente vê nos livros aí do Barsi, né, e outros camaradas aí do mercado financeiro, que nessas oportunidades aí que a gente consegue dar um salto, né, encurtando um tempo, e no futuro você receber uns bons dividendos por conta de se aproveitar esses momentos, né, para adquirir os ativos com o melhor preço, beleza? Então assim, um ativo assim, tô de olho, espero que caia mais, e aproveitar a oportunidade que não é qualquer momento que isso acontece, beleza? Bom, geralmente eu coloco lá no Instagram, lá nos stories, esse tipo de extrato que você vê em tela, né? Então todo mês eu faço um mini extrato lá, né, do que recebi de dividendo, provento e tudo mais, e jogo lá no Instagram. Então se você não me segue, vai lá no Instagram, Via Riqueza, que você vai me seguir. Esse tipo de extrato vai estar lá, né? E no final do mês eu faço um balanço e publico lá pro dia 2 ou 3, né? Na parte principal lá do Instagram, eu boto uma carteirinha fixa com a movimentação, né, e a atualização do mês, beleza? Então nesse mês de maio, estamos aqui no dia 29, né? Eu acredito que não vai cair mais nada. Eu deixo alugado lá os ativos, entendeu? Não vou ficar vendendo, fazendo trade nem nada, então deixo tudo alugado. Então recebi 20 centavos lá da Taesa, que também estava alugado, ganhei lá do VGHF 11, né, R$ 15,30. Petrobras pagou dividendo, recebi R$ 22,08. Vigia 11, pagou também provento legal, R$ 21,60. Rani 3, R$ 38,56. E Taesa R$ 11,06, totalizando R$ 100,08 e 80 centavos, né? Pô, e se a gente ver aí comparação lá no Instagram, que você vai conseguir visualizar isso que eu tô falando. Se pegar lá a projeção do ano passado, né, que eu recebi com desse ano, esse ano tá bem consistente o recebimento aí de dividendo. Até porque, né, tô aumentando cada vez mais minhas posições e naturalmente, né, você vai recebendo mais dividendo, mantendo ali a consistência dos aportes, né, reaplicando, né, os dividendos, pô, faz maior diferença. E esse valor aí, inteirando com um pouquinho tem lá, como já está no final do mês, né, eu vou esperar o aporte e vou distribuir dentro dos ativos que tiver lá, na possibilidade de comprar. Mas faz muito sentido porque você fala assim, pô, R$100 eu compraria, fazer uma conta de padaria, 10 ativos, 10 ações lá da CEMIG, por exemplo, né, e entre outros ativos dele. Então faz uma diferença, cara. Ao longo do tempo isso aqui vai ser muito bom, beleza? Pessoal, sempre no final do vídeo eu vou deixar, de repente, uns 10 segundos, vai aparecer a minha carteira e o quanto eu recebi de dividendo, beleza? Então você vai poder fazer uma comparação muito legal, pausa a tela, dá uma olhada, entendeu? E lembrando que isso aqui nunca será uma recomendação financeira, bro. Isso aqui é uma troca de ideia pra gente aprender, debater e cada vez mais com a experiência, né, de mercado, a gente vai adquirindo aí, tornar pessoas melhores, né, e mais conscientes das nossas atitudes, beleza? Vou ficando por aqui. Até amanhã, forte abraço e tchau, tchau!